Boa tarde, meu nome é Natália. O recorte que eu tenho que fazer nessa apresentação é um pouco da experiência de reconstrução curricular da Escola de Aplicação. Participei do GOLE, que é um grupo Oralidade de Leitura e Escrita, tem um site na internet que conta bastante um pouco desse processo, de princípios e práticas. E também sou professora, até o final dessa semana, da Escola de Aplicação. É isso, minha apresentação. A Escola de Aplicação, não sei quantos conhecem, acho que a maioria, tem pessoas aqui que já trabalharam comigo, Silvano, Vitor, Paulo. E acho que alguns, talvez, apesar de estar aqui do lado, né, se olhar na janela do encontro a escola, talvez não tenham conhecido, tá? A escola nasce em 58, então esse ano a gente comemora 60 anos de escola e 50 de faculdade. Ou seja, a escola começou antes como um centro de pesquisa educacional. E por ser pesquisa educacional, tem uma função social para a gente subsidiar políticas públicas. A gente vai ver um pouco nessa história, nem sempre a escola é convocada nesses momentos. Em 72, ela nasce como escola, sai de ser um centro pedagógico para virar escola. E nessa história toda eu entro em 2011, né, sou recente, então a escola tem uma história longa, eu vou contar um recorte, um pedaço dela. E já entro na escola no projeto dos desafios, que, como a Cátia contou bem, eu me repeti algumas coisas, mas eu acho que são importantes. Aconteceu aqui em São Paulo, na nossa escola, no Pará e no Rio Grande do Norte. O projeto vai de 2011 a 2014, e eu vou contar também um pouquinho de quando o projeto vai embora, como que a escola fica, até os dias mais atuais. Então, nos anos de projeto, foram 4 anos intensos. Quase todo o grupo de professores e de professoras participou do projeto como bolsista, semanalmente nas reuniões. O forte desse tempo de convívio, de pesquisa, de formação, foram princípios que chegaram até a gente. Alguns princípios que já existiam, mas que talvez a gente nomeasse com tanta propriedade, depois da passagem, que é o manejo da heterogeneidade. Acho que é uma pergunta muito comum dos alfabetizadores é: o que eu faço com essa turma tão diversa? Eu tenho crianças aqui, acho que o Vitor chegou para mim um pouco essa pergunta quando foi trabalhar comigo, que é o que eu faço com crianças que já sabem ler, com crianças que não sabem ler, e eu recebo essa turma e eu não sei muito bem o que fazer com isso. Então a gente primeiro saber que existe sim uma heterogeneidade que não pode ser ignorada, né? Às vezes alguns métodos vão pensar numa média da turma, mas que existe sempre uma ponta que às vezes fica escondida, uma ponta que também não vai ser desafiada. E que quem está no front, a gente brinca que os professores estão no front do ensino, fica com essa angústia, né? É difícil não ter. Então a gente vai parar um pouco para pensar que essa heterogeneidade precisa ser conhecida. Então a gente, nos anos de projeto, a gente vai pensando em diagnóstico, conhecer, afinal, qual é essa heterogeneidade? É só uma suposição? Eu acho que. Então, entender para enfrentar, não é entender para classificar. Então, eu vou entender para saber quem é bom, quem é mais ou menos e quem é muito bom. A ideia é entender para enfrentar, para ensinar. Uma outra premissa que eu gosto muito de algumas frases que eram faladas no projeto, que é: para o ensino, todas as tentativas mais um. Então, ter uma equipe permitiu a gente pensar em muitos métodos de ensino. Às vezes e que para aquela criança não funcionava, vamos pensar em mais um. E para essa não deu certo, vamos pensar em mais um. Então, quando a Cátia me fala que eu acho que ao longo de toda a apresentação eu vou bater nessa tecla política, que um professor isolado para 30 alunos, 20 alunos é uma perversão quase, é justamente nessa perspectiva. Como a gente pensa em tantas tentativas de ensino na solidão. Então, a ideia de equipe, a ideia de que você precisa pensar em formas de ensinar a todos, né? Especialmente aqueles que não estão conseguindo acompanhar, que a partir de reconhecer a heterogeneidade não vai ter um grupo que já chega na escola com muita dificuldade. E o que a gente faz com isso? E outra frase que a gente conversava bastante, que me parece que é poética, que é nos casos complexos que nos constituímos como bons professores. E ensinar quem já sabe é uma delícia. Mas o que constitui um bom professor é quando você pega esses casos complexos e se enfrenta. Uma delícia que a gente chega em tanto. Outros princípios que a gente também deixou muito ancorado no centro de projeto, que hoje a gente também usa muito, que não começar do zero. Então o projeto foi trazendo a gente o que se fala muito de ciclo de aprendizagem, 3 anos, do primeiro ao terceiro ano. Mas como que se constitui esse ciclo? Eu fecho, tenho meu aluno, aí no meu eu passo para a Kátia, e até a gente brincava,
aqueles que não aprenderam, eu passo o abacaxi para outra quitanda e esqueço, recomeçar o trabalho com essa criança. Tive vendo que não. É importante um trabalho realmente coletivo. A criança, o processo da criança é dela, é único. Então ela entrou no primeiro ano, no segundo ano é a mesma criança, não dá para recomeçar o trabalho numa escola que realmente funciona em ciclo. Então a ideia de, e hoje em dia a escola fala muito sobre isso, trabalho escolar é trabalho coletivo. Como a gente faz esse coletivo engendrar e conseguir fazer o melhor que pode para a criança que passa pelos anos iniciais de alfabetização e por toda a escolarização. A gente também, um princípio que ficou muito forte, a soberania da literatura em relação a textos pragmáticos e de consumo. Então, quando se usa o livro didático, até o que chega ao professor, a gente vê textos muito rasos, né, quando a gente analisou bastante no projeto, textos que muitas vezes, por ser mais baratos, alguns autores nos livros didáticos são usados sem levar em conta o caráter ético, estético e histórico de textos literários. Então, muitas vezes também embalagens de consumo em provas dos ministérios, provas oficiais, embalagem de sorvete para a criança interpretar, sempre que a gente tem uma tradição, é o último ponto, de brasileiridade de muita sociedade indígena, oral, africana, e que muitas vezes esses textos profundos não chegavam à escola, não chegavam para as crianças. Então foi uma discussão longa. A gente tinha muito hábito também, não sei, eu cheguei em 2011, mas na história de alfabetização, de ler um texto por dia. Então, a gente tem que ler para criança. Então, cada dia a gente lê um texto, a gente vai vendo que não necessariamente. Às vezes, você trabalhar um texto, contar corporalmente, que é um super trabalho, apresentar esse texto de novo, brincar com esse texto, usar aquele texto várias vezes, traz uma qualidade que a quantidade não traz. Então, isso foi ficando muito forte nesses anos. Essa escuta atenta e verdadeira da criança, que é uma equipe que pode observar a criança, que pode escutar não necessariamente obedecer a criança, né? Porque muitas vezes pensa que trabalhar com a infância é escutar e obedecer, mas escutar para conhecer, escutar para pensar em como intervir. E a palavra também que ficou muito forte nesses anos de conceito, termo, de práticas de equidade. Não são práticas só de igualdade, mas como a gente consegue ajudar aquele que mais precisa de ajuda, né? E acho que esse tema também é muito importante. Desde o ingresso na escola, porque muitas vezes a gente vê políticas que vão pensar em intervir na criança no terceiro ano, que é o ano de reprovação. Mas ele já passou 3 anos na escola, muitas vezes acumulando dificuldade, e a intervenção vem no final, às vezes com uma reprovação, e que a gente vai vendo que o contrário, a inversão, é mais interessante, você cuidar da criança assim que ela entra. No primeiro ano, com 6 anos, muito pequeno, mas a gente já consegue ter uma amostra da heterogeneidade que a turma apresenta. Também essa ideia de construção de equipe de série. Normalmente, tradicionalmente, na educação brasileira é um professor e seus alunos. A gente vai vendo que a complexidade, que é o trabalho com complexidade, era preciso ter uma equipe. E muitas vezes, a equipe, professores da área de letras, da psicologia, uma equipe que pode olhar a criança e o processo escolar de alfabetização por diferentes lentes. Também a questão da oralidade, leitura e escrita. A gente via que a escrita sempre foi o grande fronte, e que a leitura e a oralidade às vezes ficavam a reboque, ou como pretexto, ou como... Mas que o ensino da leitura também é uma prática que precisa ser feita, não é tão espontânea assim. A ideia de transições e dobradiças, ou seja, eu vou receber uma criança com 6 anos em educação infantil, eu preciso entender o que ela viveu anteriormente, ou eu vou receber no segundo ano, o que ela viveu no primeiro ano, como eu converso com essa equipe para dar uma continuidade. E também a subjetividade no processo. Então, ler, escrever, ler-se e escrever-se. Porque às vezes a criança não se alfabetizada, apesar de todo o empenho, não é um método infalível. Então, quando a gente diz que é um método que é um trabalho que alcança sucesso, o professor vai apresentar, não quer dizer que é infalível. Uma outra criança vai passar, já no final do ciclo, com muita dificuldade. Mas a gente sabe que a gente fez muitas tentativas, tem um dossiê, um acompanhamento muito completo do que foi tentado, de como foi esse percurso da criança. E dificilmente não há mudança, ou pelo menos que esse processo, que se for com dificuldade, ele não é solitário para a criança também.
E o que para a gente é fundamental, a redução da proporção adulto-criança. Então, quando falta gente chegar na escola com uma equipe de pesquisadores, no primeiro momento eu pensava, meu Deus do céu, vai ficar na minha sala, vai encher minha paciência, eu não sei o que eu faço com essas pessoas. Desculpa. Porque eu acho que a sala de aula também é um lugar de muita intimidade do professor. Muitas vezes você tem alguém junto com você que não sabe o que fazer, mais te atrapalha do que te ajuda. E depois de um tempo a gente vai vendo que quando a gente tem tarefas bem dirigidas, como a gente tem um trabalho para essas pessoas, o quanto essa equipe ajuda. Ajuda a olhar, ajuda a trabalhar, a suar, não está lá só de avaliando, mas está lá trabalhando e somando forças. E nesse sentido a redução cai. Não é um professor para 30, é uma equipe para 30 crianças. Um que vai atender, um que vai contar a história, outro que vai preparar o material. Então, não dá para falar de metodologia, de método, de ensino, sem pensar em mudanças estruturais, que é o que a gente vê um pouco nas políticas atuais. A gente fala muito, a BNCC, quando a gente leu os princípios na escola, a gente até achou, nossa, não é tão ruim assim. A questão quando você vai para o quadro de atividades, ou para a estrutura que se põe ao professor, não se muda nada. Então, acho que a vinda dos bolsistas e dos pesquisadores ajudou a gente a pensar uma outra forma de trabalho. E em 2014, quando saiu o projeto, a gente falou, e agora? O projeto vai, a USP estava entrando num processo também de não contratação de professores, então o quadro de professores caiu muito na escola, só que a gente já tinha aprendido a trabalhar de um jeito que para a gente era muito interessante, porque a gente via nas crianças o entusiasmo, a gente via a empolgação, então às vezes até em alguns eventos que a gente apresenta, as pessoas falam, mas qual que é a metodologia? Pode parecer um pouco arrogante, mas a gente sempre brinca, quando você olha, não tem uma metodologia, a gente pensa na metodologia do entusiasmo. O quanto algumas práticas entusiasmam e deixam as crianças presentes no processo. Que é muito diferente do que a quantidade, os trabalhos exaustivos. E aí, nesse sentido, quando o projeto vai embora, a gente começou a pensar em como sobreviver tudo isso, na estrutura que se tinha. Então, a gente fez muitas bolsas PUB, que é o projeto unificado de bolsas da USP, e recebeu novos bolsistas. A Natália, que está ali, é a mais recente. E para tentar continuar um pouco, e agora com a equipe de professores. Por quê? Porque apesar da maioria das professoras terem participado do projeto, a adesão ela não se dá em 3 anos ou em 4 anos de projeto. Então, nos 4 anos, apesar da frequência semanal de reuniões, de tentar fazer essa equipe ganhar a liga, não necessariamente. Né? Então, ainda tinham muitas professoras que tinham discussões e que eram, enfim, que trazia para o grupo e que nem nos 4 anos, né, a gente foi se intervalando um pouquinho, necessariamente saiu totalmente convicta que isso é importante, vamos fazer e o mundo é feliz, né? Aquela propaganda religiosa, assim, todo mundo perfeito. E aí, nos anos que o projeto vai embora, que os pesquisadores vão embora, que o professor vai embora, tipo assim, agora, somos nós, professores, que a gente faz com tudo isso. E a gente percebeu que era importante as professoras sentarem e fazerem um processo de formação mais íntimo, de conhecer as propostas de cada uma, para que as práticas não ficassem só no segundo ano. Tinha ciclo de leitura que eu fazia na minha série, legal, interessante. Mas não adianta no primeiro ano a criança não participar, no terceiro ano não ter, e ao mesmo tempo essas práticas não seriam uma realidade de todo fundo de um. Porque a criança começa com uma prática, no segundo ano outra, no terceiro outro, no quarto outro, e recomeça. Então, a partir de 2014, quando o projeto vai embora, a gente vai tentando fazer com que isso aconteça em todo o ciclo, que a ideia de ciclo realmente aconteça. E aí a gente conseguiu construir práticas que eu vou apresentar, das diferenciadas, o círculo de leitura e um trabalho mais próximo com a FEUSP de formação de professores. Então, a gente tem um número grande de bolsistas hoje em dia, que fazem a gente se entender mais como um projeto de extensão e chegar também aqui, tanto com as crianças, como a formação de professores em FEUSP. Então, as atividades diferenciadas é um momento que eu junto meus alunos, eu tenho 30 alunos do segundo ano, a Alessandra que está lá atrás, chegou com ela sair. 30 alunos, e a gente quebra essa ideia de turma, então a minha turma tem que ser melhor que a dela, apesar de eu não ser competitiva, a gente tenta não fazer isso. Reúne as 60 crianças e distribui. Então a gente reúne, faz um diagnóstico que a Kátia falou muito bem, entende como é essa turma e reagrupa. Isso acontece todo dia, são salas homogêneas? Não. Isso acontece uma vez por semana. Uma atividade dirigida de leitura e escrita em ficha com a criança de segundo ano, ela faz uma vez por semana.
antigamente a gente fazia quase todos os dias. E era um rio de folhas, de produção de material, um rio de trabalho que a criança tinha que fazer, um não terminava, outro não terminava. Então a gente decidiu inverter também. A gente ia apoiar muito mais na qualidade da intervenção do que na quantidade de folhas de trabalho. Então, a partir do diagnóstico, vou mostrar aqui, acho que vou dar um exemplo, talvez fique mais fácil. Está no Prezi, espero que me ajude. Então, todas as crianças vão passar pelo mesmo currículo. Então, são as mesmas histórias, o trabalho do grupo, curricularmente, é o mesmo. A partir desse diagnóstico, então a gente estava estudando Portugal, Peru e França. Então, em outro momento, talvez eu explique como é o Rebus, que é uma brincadeira de ludismo linguageiro. Então, a criança pega o primeiro som e forma uma nova palavra. Que é um procedimento de leitura que é mais simples, as crianças pequenas, mesmo que não estão alfabetizadas, gostam, que é uma brincadeira. E cria uma nova palavra. Então, porta, tubarão e galo. E aí a gente achou uma palavra, na época, muito boa para gal, deixa eu pôr a gal posso. E para formar a palavra. Então ficou porta, tubarão, galo e Portugal. Então todas as crianças. Para uma criança muito leitora, isso é muito fácil, até ridículo para ela. Mas para uma criança que está iniciando a alfabetização, isso é o que naquele momento faz sentido. Então, no diagnóstico que a gente faz para todos, tem uma leitura simples com Rebus, tem a leitura de um pequeno trecho, que é conseguir pegar quais são as pontas da turma. Uma leitura de uma frase da outra história da maior flor do mundo, uma escrita pequena, no mesmo instrumento. De novo, um Rebus para aquela criança que tem mais dificuldade de poder ser contemplada também. Uma outra leitura menorzinha, escrita de palavras, sinalizar onde conseguiu ler, ter algumas pegadinhas. Então, a partir de um instrumento diagnóstico que é igual para todos, a gente senta, vê a situação de aprendizagem e separa as crianças em grupo. Então, nossas turmas, 60 alunos, a gente redistribui hoje, que a gente fez até semana passada, em 5 grupos. Então, em 60 crianças, eu vou ter 5 pontos. Uma ponta que está começando a alfabetização e uma ponta mais, que dá uma alfabetização mais proficiência. Então a gente vai ver que não é uma lógica matemática. Eu tenho 6 adultos, eu vou colocar 60 dividido por 5, 12 crianças em cada grupo. Não, a lógica é outra, de equidade. Então, um grupo que precisa de mais apoio. Normalmente são as crianças de inclusão. A gente tem 5 crianças com um professor mais experiente em alfabetização e para 2 professores. A ponta que tem mais proficiência, mais facilidade, que são as crianças que já chegam, às vezes, sabendo ler e escrever, que ser desafiado em outros aspectos, fica com os professores menos experientes, que são os bolsistas, porque vai trazer um desafio para a formação de professores, para aprender a manejar o grupo, aprender algumas questões que é como manter, apesar de ler e escrever, nem sempre são crianças que sentem e fazem, e também trazer desafios. Então o tema vai ser o mesmo, eu vou trabalhar a história de quem não vou ligar, a história vai ser o mesmo, mas o nível de intervenção vai ser diferente, porque se eu faço o mesmo para essa ponta que para essa, provavelmente essa ponta vai, se tem mais dificuldade, vai se sentir tratorado ou não vai ter o mínimo alcance. Assim como se eu fizer o meio, ou se eu trabalho a média, ou você contemplar 2 ou 3 grupos e uma grande quantidade de crianças não vão conseguir, talvez, se sentir estimulado. Eu tenho tempo. Um exemplo de diferenciado. Então, aqui a gente cantou uma música do Pará, que a gente está trabalhando na Amazônia, que é um texto poético. E, para uma criança de G1, talvez ler o texto e localizar algumas palavras que o professor falou. Achar, através da sigla, o Pará, que é o pá, colocar umas vogais que escreveu os passarinhos que estudou. Então, enquanto o G1 está comigo, enquanto professor, os 5 crianças nessa atividade, concomitantemente, no mesmo momento, tem outra sala com as crianças de G2, que estão nas expectativas para o segundo ano. Também estão. Aí essa criança é capaz de completar algumas palavras, escrever os passarinhos, a palavra toda, que são sílabas simples, que a gente deixou, né? Curió, coleira, punha. Numa outra sala, com outros professores, ou com bolsistas, professores de formação,
Crianças já podem escrever frases, ler pequenos trechos para encontrar o passarinho. E depois de um tempo que a gente começou a fazer as atividades diferenciadas, a gente viu que, acho que aqui eu tentei colocar uma amostra de que nada é mágico, apesar de a gente ver que isso é muito interessante, você precisa de um número de força-tarefa, de mão e braço para fazer um trabalho como esse. Então, são duas professoras, pensando no caso do segundo ano, uma técnica de apoio educativo que ajuda principalmente em casos de inclusão. A gente tem uma criança com síndrome de Down e duas autistas. A parte de artes e expressão física do entro nessa tarefa, do coordenador de pais. E 5 bolsistas. Né? Então, 5 professores que vão 10 horas, 5 são todos de letras, de gramática e de pedagogia, que vão para a sala de aula 10 horas semanais e que ajudam a gente nessas tarefas. Então, a gente vai vendo que a maioria das políticas públicas sempre conta com a ajuda de um professor e a sua turma. E que aí a desculpa é, o professor não está bem formado, recicla o professor, muda a atividade, que não necessariamente. Muito do que se pode mudar também está na estrutura. Uma outra construção que a gente fez foram círculos de leitura, que é onde os bolsistas têm mais protagonismo, que são os professores de formação aqui da FIUSP, e que a gente remaneja nesse momento 130 crianças. São as crianças do primeiro ao terceiro ano. O que a gente via? Que as crianças chegavam no primeiro ano, às vezes com uma leitura muito próxima do que se espera no terceiro ano. Porque às vezes chegavam no terceiro ano com uma leitura inicial ainda, e precisava de muita intervenção para que conseguisse avançar. Então a gente decidiu juntar essas 130 crianças e redistribuir também. Agora com a ajuda dos bolsistas de todo o ciclo. Então é um arranjo muito grandioso, precisa de muita conversa com as professoras, precisa de muita colaboração, de muita aposta, senão não rola. Também nesse ciclo de leitura a gente brinca que a criança não vai escrever nada, ela vai corpo e voz para poder ler e brincar na realidade. A gente vê que a leitura, até formas de ensinar a leitura, a gente não tem muito repertório. Como que se ensina a ler? Do início até a leitura fluente. Para os bolsistas é um momento, quando eles chegam na escola, acho que é o projeto mais aterrorizante para eles. Os primeiros círculos, eles têm muito medo, no momento que eles vão estar com os grupos mais leitores, mas vão estar nesse manejo, tentando manejar crianças. Criança é diferente do que passa na política pública. Não é essa coisa linear, que chega, aí aprende mecânico, depois fica criativo. É bem mais complexo na sala de aula. E que, a partir do momento, depois de uns 2 ou 3 círculos, muitos bolsistas se encantam e saem da escola e querem voltar como voluntários para o círculo. E também é o momento dele se descobrir professor, quem é ele como professor, né? Sem tanta tutela. E também é uma avaliação em processo. Então, o ciclo de leitura, mostrando mesmo o instrumento que a gente usa, ele vai do G1, ao grupo inicial, desde a ponta do grupo inicial de leitura, a ponta mais fraca até a ponta que está quase começando a ler. São 7 grupos, com poucas crianças. A gente tenta pôr uma proporção muito pequena para os professores mais experientes da casa. Um G2 que começa a ler palavras, sílabas simples, também com uma proporção pequena para cada professor. Então, mais 4, 11 grupos. Um G3 que está quase chegando na leitura fluente, que vai, as intervenções vão ser de uma outra maneira também, com mais 4, 14. A gente tem cerca de 22 grupos de leitura acontecendo ao mesmo tempo na escola, ocupando todas as salas, e até o grupo G4, que são os leitores fluentes, que vão poder ler livros completos do capítulo, e que estão normalmente com os bolsistas, que também estão nas tarefas de se formar e se construir professor. Ao longo da semana, tentei colocar para poder ilustrar. A criança da escola de educação passa por vários tipos de atividades que não são só comigo, também os alunos não ficam só comigo, passam por vários professores. Até essa locomoção corporal de outra sala, de outra voz, também ajuda eles a ficarem mais estimulados, mais empolgados. Tem a atividade de português, o ciclo de leitura que a gente coloca um bicho, então um grupo dinossauro, um grupo macaco, um grupo panda, um grupo raposa.
matemática também, a gente fez a mesma estruturação, oficina, que é um jeito da gente tentar entender quanto essa infância, às vezes, uma atividade seca, uma ficha de leitura, quanto isso é empolgante, ou quanto é necessário um trabalho muito mais plural para poder encantar e manter uma relação saudável para o professor de sala de aula e para as crianças também. Então, quando a gente vê algumas políticas atuais, a gente que é professor está na sala de aula, a gente se questiona, né? Ele é um ponto da entrevista da Folha de São Paulo, que destaquei, fala um pouco da nova política de alfabetização, mas não há detalhes sobre como ocorrerá a implementação das redes de ensino. Ou ainda, a pasta não tem orçamento para implementar a nova política, que será por adesão das redes de ensino. E normalmente quem fica no final de todas essas ideias e princípios que vão sendo renovados é o professor sempre na aridez, ele e sua turma. Né? Ou ainda, o documento repete os planos gerais descritos no decreto, com a ideia de desenvolver materiais didático-pedagógicos de recuperação de alunos, mas não traz detalhes como o projeto sairá do papel. E muitas vezes é isso, às vezes chega um calhamaço de material didático, algumas escolas nem tiram da caixa, porque é como se fosse sempre renovando em cima do velho, né? Em cima da estrutura, e chega ao professor sempre uma enxurrada de novidades que nem são tão novas assim e que não dão conta do que ele precisa dar. Então a gente foi vendo na escola de educação que o tamanho da equipe faz muita diferença. Se quer realmente colocar a educação como uma prioridade real de política pública, é preciso mudar a estrutura. Né? A ideia desse professor missionário, super-herói, que sozinho vai salvar uma sala de aula, quem sabe que isso é o reverso do professor. Existem possibilidades de trabalhar sim uma educação que chegue a todos com mais respeito, mas que isso também precisa mudar um pouco do como se vê o professor não só como um sujeito de ser reciclado, mas um sujeito de ser considerado. Muitos, no começo, contando a escola de educação, eu não cheguei a falar o quanto a nossa situação, muito diferente, salarial, trabalhista, é muito diferente da rede pública. Então, o salário de professor da escola de educação é o mesmo de qualquer nível superior da universidade. Isso traz muitas diferenças salariais e possibilidades de dedicação, de preparação das aulas, preparação do material didático, né? Não é um modelo assim, replicado na situação atual estrutural, esse é o cuidado que queria ter. E também enquanto algumas metodologias precisa considerar a criança, porque às vezes parece que pensa em método fônico ou outro método, mas não considera a criança brasileira, a criança na sua efervescência, no seu ludismo, nesse corpo tão pulsante, né? Quando a gente coloca essa coisa tão linear, parece que a gente não está levando em consideração que ali tem uma criança a aprender, uma criança a ser entusiasmada, uma criança brasileira, né? Que tem uma ancestralidade, que tem uma cultura, que se localiza também na sua identidade, na sua geografia. Acho que é isso, a minha parte.